Capítulo 1. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei as obras e os ensinamentos de Jesus desde o princípio até ao dia em que, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que acolhera, foi arrebatado ao céu. A eles também apareceu vivo depois da sua paixão e deu-lhes disso numerosas provas com as suas aparições durante 40 dias e falando-lhes também a respeito do reino de Deus. No decurso de uma refeição que partilhava com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem lá o prometido do Pai, do qual disse ele: me ouvistes falar. João batizava em água, mas dentro de pouco tempo vós sereis batizados no Espírito Santo. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o aos seus olhos. E como estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava, surgiram de repente 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Desceram então do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente a orações com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Por aqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Encontravam-se reunidas cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Ele, efetivamente, era um dos nossos e tinha recebido uma parte do nosso ministério. Esse homem, depois de ter adquirido um terreno com o salário do seu crime, precipitou-se de cabeça para baixo, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se espalharam. O facto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém e a tal ponto que esse terreno foi chamado, na língua deles, Akeldama, que quer dizer campo de sangue. Está realmente escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela resida, e ainda receba outro o seu encargo. Portanto,
De entre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a partir do batismo de João até o dia em que nos foi arrebatado para o alto, é indispensável que um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Designaram 2, José, de apelido Barsabas, chamado Justo, e Matias. Fizeram então a seguinte oração: Senhor, Tu que conheces o coração de todos, indica-nos qual destes 2 escolheste para ocupar, no ministério apostólico, o lugar abandonado por Judas, que foi para o lugar que merecia. Depois tiraram a sorte, e a sorte caiu em Matias, que foi incluído entre os 11 apóstolos.